Entrevista. O STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que a tese de legítima defesa da honra, que é usada por réus acusados de feminicídio e atos violentos contra a mulher, sobretudo aqueles submetidos à competência do tribunal do júri, essa tese é inconstitucional. Na prática, o argumento não poderá mais ser usado como justificativa para crimes dessa natureza. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB Sorocaba e professor, Dr. Marcelo Galvão. Doutor, bem-vindo à Cruzeiro FM. Gostaria de começar explicando um pouco mais sobre essa decisão do STF. Doutor, por favor. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Essa tese é uma tese antiga, né, bem arcaica. Ela entendia que o homem traído, ou que acreditasse que foi traído, ele lavasse a sua honra com o sangue da mulher amada, né? Que ele, para defender o direito à honra dele, violasse o direito à vida, à integridade física da mulher. Esse é um entendimento bem sexista, machista, né? Misógino, e não é que era um entendimento que era, assim, vigorava no Brasil com maioria de aceitação, mas era uma das tantas teses que a defesa, nesses casos, né, de feminicídio, utilizava. O que é preciso ficar claro é que essa legítima defesa da honra, ela nem é prevista em lei, tá? A lei, ela prevê a legítima defesa. Então, assim, para defender um direito seu ou de outro, você se utiliza dos meios ali disponíveis e proporcionais para repelir a agressão. Então, nessa ótica, os advogados, para defender seus clientes, eles entendiam que para defender, então, esse direito à honra, era válido, inclusive, matar alguém. O que é importante entender? Esse assunto já tinha chegado até o STF no ano passado, e em 29 de setembro, a primeira turma do STF julgou um recurso, né, do Ministério Público, num caso que foi em Minas Gerais, que era contra a absolvição de um réu que tinha sido acusado de feminicídio e tinha utilizado essa tese na sua defesa. Ele foi absolvido. E esse entendimento do STF naquele caso foi de que não poderiam tratar da tese, em que tese, né, a defesa ter usado essa tese, um recurso no júri, ele só pode ser tocado adiante, ele só vai ter prosseguimento, se for uma decisão contrária à prova dos autos. Então, o tribunal do júri ele é um ritual diferente dos outros processos de crimes. Ele tem uma estrutura toda própria. Ele só permite que a decisão dos jurados você recorra se essa decisão dos jurados for manifestamente, assim, muito claro que ela foi contra a prova dos autos. Então esse é um dos princípios básicos do tribunal do júri. Como nesse caso não ficou demonstrado de que essa decisão dos jurados ela era manifestamente contra a prova dos autos e também em razão do princípio da soberania do veredito, que é um princípio que rege o tribunal do júri, de que a decisão dos jurados ela é soberana, o STF entendeu de que não podia reverter aquela absolvição. Ou seja, eles entenderam que das decisões do júri não cabe recurso, a não ser que seja contra a prova dos autos. E talvez naquele caso, eu não sei a especificidade desse caso, não tivesse demonstrado de que não houve essa traição. Então não havia uma prova de que eles julgaram diferente do que estava no processo. Então, o que aconteceu? Entraram com essa ADPF 779, que é onde o STF agora, no mês de março, acabou fazendo essa decisão que reconheceu ou entendeu como inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Tá? Então esse é o contexto. Chegou até lá, já em outras oportunidades, causou uma certa revolta já no ano passado, na mídia, de que o STF manteve a decisão de legítima defesa da honra, que absurdo. Né? A gente está vivendo um momento de valorizar o direito da mulher, né? de priorizar o cuidado à mulher para acabar com essa sociedade machista que a gente vive, mas naquela oportunidade o STF não apreciou exatamente a tese. Ele apreciou se poderia a acusação recorrer de uma decisão dos jurados ou não. E eles entenderam que não podia, porque tem que ser priorizado a soberania dos vereditos e de que não havia uma prova, que a decisão não era contrária à prova dos autos. Nessa DPF que foi julgada agora, o que se discutia era especificamente a tese. O que se pretendia era que fosse declarada inconstitucional a legítima defesa da honra, porque ela contrariaria princípios maiores do nosso sistema legislativo. Então, ainda que a Constituição preveja, né, no artigo 5º, a plenitude da defesa, ou seja, que a defesa pode, no caso de júri,
se valer de qualquer argumento, inclusive argumentos que não pertencem ao mundo jurídico. Então a defesa pode até pedir absolvição por um critério religioso. Por exemplo, Cristo nos ensinou a perdoar, então vocês devem perdoar o réu que vai ter seu julgamento no final, Deus vai julgá-lo. Então, no júri, excepcionalmente, existe essa plenitude de defesa, que é um conceito mais amplo do que nos crimes outros, que é o da ampla defesa. Na ampla defesa, a defesa tem que se valer de tudo que é previsto na lei, no sistema jurídico brasileiro, para buscar a defesa de seu cliente. A plenitude de defesa, que se aplica só no júri, ela permite isso, que você extrapole até mesmo o meio jurídico. Então pode sair uma decisão por um critério moral, religioso. E o outro princípio constitucional também do júri é o princípio da soberania dos vereditos, que eu já mencionei, de que a decisão dos jurados é soberana, exceto se ela contrariar o processo, as provas do processo. Quando o STF, então, foi conjugar esses princípios constitucionais com outros princípios constitucionais, no caso da dignidade da pessoa humana, o princípio do direito à vida, ele entendeu que esses direitos, a vida, da dignidade da pessoa humana, devem preponderar. Então ele tornou, como se fosse uma escala, ele entendeu que esses princípios que regem o Tribunal do Júri, eles são inferiores aos princípios da dignidade da pessoa humana e o direito à vida. Então, por isso que ele, então, pôde tratar da tese da legítima defesa, porque era uma ação específica para que dissesse se é constitucional ou não essa tese. E a partir de agora, doutor, o que acontece, então, se a defesa citar essa defesa da honra no processo? Se essa tese for utilizada num processo de júri, de forma direta, ou seja, a defesa está falando, aqui é um caso típico de legítima defesa da honra, ou até mesmo de maneira indireta, ou seja, e aí é que precisa também ser esclarecido, mas supondo que o advogado não diga que está usando a tese da legítima defesa da honra, mas ele vai dizer que seu cliente matou porque foi traído. Então, se for até mesmo de forma indireta, será considerado nulo esse ato do processo. Então, são esses dois primeiros pontos que essa decisão do STF trouxe. Que essa tese é inconstitucional e que, se ela for utilizada, ela vai gerar uma nulidade no processo. Depois, agora mais recente, no dia 11 de março, essa decisão liminar do Toffoli foi confirmada por maioria de votos pelos demais ministros do STF. Então, essa decisão, em tese, já não é mais liminar, ela já está valendo, ela é uma decisão já que foi julgada pelos demais pares, né, no STF, e ela está em vigor. Certo, são questões principalmente técnicas, né? Mas o que acontece com processos já julgados e até processos em andamento? Essa decisão já passa a valer também para eles? Teoricamente, os processos que já se encerraram, que não cabe mais recurso, que é o que a gente chama, né, de trânsito em julgado, a decisão já transitou em julgado, já foram esgotados todos os recursos, não deve ter alteração. Então, quem já foi absolvido baseado nessa tese não vai ter o caso revisto. Agora, com relação à aplicação de processos em andamento, ou se só vai valer para processos que vão se iniciar após a data dessa decisão, cabe ao STF determinar. O próprio ministro Alexandre de Moraes, numa obra que ele escreveu sobre a DPF, que é uma espécie de ação, né, constitucional, ele diz que o STF tem o poder de modular, ou seja, ele vai determinar o alcance da decisão nessa ação. Então, isso ainda não está definido. O STF vai ter que definir se vai valer já para processos que estão em andamento ou se vai valer só para os processos que se iniciarem após a data do trânsito em julgado dessa decisão da DPF 779. O que na prática é importante saber é o seguinte, o Tribunal do Júri, ele tem uma característica de que é uma das formas mais efetivas da aplicação da democracia no nosso país. A gente pensa sempre em democracia em eleição, a gente escolhe uma pessoa para nos representar. No júri, o que acontece é o próprio representante da sociedade, ou seja, um daqueles 7 jurados, quem vai diretamente aplicar a opinião dele. Ele não tem um intermediário, né? Uma pessoa eleita por ele para falar por ele. Porque muitas vezes os nossos políticos a gente elege acreditando que vão falar por nós e depois eles falam por outros interesses. Então a ideia do júri era o quê? Nesses crimes mais graves, que são os crimes contra a vida, que são os crimes que são submetidos ao Tribunal do Júri, a ideia era de que, do nosso legislador constitucional, quando criou a nossa Constituição, era de que a própria população decidisse o que eles entendem como algo que pode ser aceito pela sociedade ou não. E é importante também destacar que numa pesquisa do Conselho Nacional de Justiça se verificou que 90% dos casos de feminicídio que vão a júri terminam com condenação. Tá? Então, assim,
também, não, como eu disse no início, não é algo que se aplique muito essa tese da legítima defesa da honra. É em um ou outro julgamento que aqueles jurados entendem como aceitável esse tipo de conduta, que expressa exatamente que a nossa sociedade tem traços muito machistas, né? Então é por isso, justamente para tentar defender esse caráter democrático do júri, de que é a população decidindo nos crimes mais graves o que é aceitável ou não, que a Constituição traz aqueles princípios que eu mencionei anteriormente, da plenitude da defesa, de que a defesa pode se valer de praticamente tudo para tentar absolver o seu cliente, e de que o que o jurado decidir é soberano, não vai caber recurso, porque é uma expressão pura do que a sociedade quer. Agora, doutor, essa decisão me parece uma tentativa de diminuir a quantidade de crimes contra a mulher aqui no Brasil. Pela experiência do senhor, essa decisão pode atingir esse objetivo? Eu não sei se vai ter efetividade, porque a gente sempre vê também aumentar a pena de crime para reduzir o número de quantidade de pessoas praticando aquele crime, e essas medidas elas não têm muita eficácia. Na prática, o que tem mesmo é que mudar a cultura. Então, como nos crimes patrimoniais, o ideal era que a população tivesse uma educação, pudesse ter bons empregos, não precisasse roubar. Nos crimes de feminicídio, a maioria desses crimes, eles são cometidos e tem um fator emocional muito grande. São crimes que acontecem de imediato. A pessoa não é sempre, na maioria dos casos, a pessoa não planeja esse crime. Ela surpreende o amante com a esposa e comete esse crime. Então, afastar essa tese da legítima defesa, eu não creio que na hora de cometer um crime, esse homem que acha que é justo matar a mulher porque ele foi traído, ele vai parar para pensar de que, opa, mas agora o meu advogado não vai poder usar essa tese, então não vou cometer esse crime. Eu acho que é um passo, assim, no sentido do STF marcar uma posição, e o STF é um órgão que é do Poder Judiciário, mas ele tem também um caráter político, né? A gente tem visto bastante decisões nesse sentido, aí no caso do deputado Daniel Silveira, no caso do Lula e do Moro, que eles levam em consideração aspectos também políticos, de momento da sociedade, não só uma ótica jurídica, né? Então, assim, eles criaram uma nulidade, né? Então, se usar essa tese agora é uma nulidade que não está prevista em lei, então isso também vai gerar debate, vai ter advogado recorrendo, vai querer usar essa tese no júri, o júri vai ser anulado, o advogado vai recorrer, não vai acabar esse problema, vai continuar ainda um debate jurídico sobre o assunto, não vai acabar de imediato a violência contra a mulher, e em especial por serem crimes que envolvem muita emoção, tem esse caráter muito emocional, eu acho que menos ainda que a pessoa que iria cometer esse crime vai parar para pensar, agora não tenho mais isso em minha defesa, né? Mas eu acho que é um pouco assim uma forma de marcar uma posição, talvez de o STF mostrando, olha, nós, judiciário, estamos fazendo algo. Vocês aí, Poder Executivo, Legislativo, também tem que se mexer para tentar acabar com essa violência contra a mulher. Eu acho que tem um pouco disso, porque boa parte dos juristas que vivem no meio do tribunal do júri, eles são muito apegados a esses princípios da plenitude da defesa e da soberania. Eles entendem que o STF extrapolou aí uma competência, que ele acabou legislando de forma indireta, então criou uma nulidade que não é prevista em lei, e que ao violar esses princípios tão importantes do júri, está abrindo uma exceção perigosa, que pode ser que mais na frente também o STF comece a vetar outras teses de defesa, e que isso acabe violando os direitos do réu. E é importante destacar também que no tribunal do júri a gente trata de crime que qualquer um de nós um dia pode acabar cometendo, né? Se você beber numa festa, sair dirigindo, atropelar e matar alguém, você vai responder um processo pelo júri. Porque dificilmente qualquer pessoa vai cometer o tráfico de drogas ou vai roubar uma pessoa, mas esse aqui, um dia alguém pode estar bravo, brigar num estádio de futebol e matar outra pessoa. Não que essas condutas autorizem o crime, mas são crimes que são mais fáceis de acontecer, né, entre as pessoas em geral. Então, sempre tem o advogado que atua, né, nessa área do tribunal do júri, ele tem esse receio de que se comece a violar, a cercear muito, de uma forma até um pouco ditatorial, de que você começa a cercear muitos direitos de defesa, vai restringindo cada vez mais. E principalmente isso sendo feito por meio de um tribunal e não por meio de lei, né? Então são vários, assim, tem todo esse debate jurídico, né, sobre a possibilidade ou não, se tem validade, não tem, a disputa entre os princípios, qual pesa mais ou menos, deixando claro que eu obviamente não concordo com essa tese, não acho que é justificado matar ninguém em defesa da honra, mas talvez o caminho escolhido pelo STF não fosse o melhor caminho juridicamente falando, mas eu creio que tem esse aspecto mesmo de social, de mostrar para a sociedade, né, e o STF tem feito muito isso, ele está muito midiático, está sempre marcando posição, dando opinião, até sobre a forma do governo atual ou não,
Então eu acho que tem um pouco desse caráter também. Tá certo. Doutor Marcelo Galvão, professor e presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB Sorocaba, mais uma vez, muito obrigado por atender a Cruzeiro FM. Eu que agradeço, eu sigo à disposição. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.